Bom dia, igreja, graça e paz. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, graças te damos, Senhor, por que o Senhor tem derramado, Pai, a tua palavra, ministrado aos nossos corações, e continua, Pai, falando, ministrando a tua palavra, que possamos estar nos alimentando do maná que o Senhor tem para hoje, esse santo sábado do Senhor. Em nome de Jesus, amém. O Senhor me levou a Jeremias 31, e ao longo desse capítulo de Jeremias 31, se constata o que nós vamos estar falando. Vou estar compartilhando alguns versículos que o Senhor ministrou ao meu coração há umas 3 semanas. O Senhor vai trabalhando comigo. Então, nesse Jeremias 31, constata aqui a maneira como Deus trabalha pela restauração espiritual do seu povo. Deus, ele tem trabalhado muito. Ele tem agido na vida do seu povo, mas muitos ainda estão despercebidos. E o primeiro versículo desse capítulo é o 3º versículo, onde o Senhor fala: o Senhor apareceu a mim há muito tempo, dizendo: sim, eu te amei, com amor eterno, portanto, com ternura te atraí. 3º versículo. Em outra versão diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Com misericórdia, com bondade, com uma ternura inigualável, com uma misericórdia tremenda, com uma benignidade. Em linguagem demasiadamente amorável, o Senhor se dirige ao seu povo. Como foi falado, o Deus que disciplina é o Deus que ama com amor eterno. É um Deus que almeja restaurar e salvar. E há um mês, praticamente, o Senhor vem trabalhando no meu caráter, como eu já compartilhei. Ele vem restaurando ainda algumas áreas da minha vida. E há um dos privilégios que nós temos que é muito bom. Uma coisa que eu não gostava, que era o grupo dos homens, e agora o Senhor tem trabalhado muito na minha vida. E lá o Senhor disciplinou, o Senhor exortou e fez uma pergunta. E sempre quando o Senhor lança uma pergunta para mim, eu corro para o Senhor. E essa pergunta foi: o que tem? Quais são os ídolos que têm impedido calado a sua boca? E quando foi feito essa exortação ali no grupo, eu fui ao Senhor e o Senhor foi trabalhando na minha vida. E aí, os 3 textos que o Senhor chegou foi Jeremias 31. E aí eu estou desfrutando desse amor eterno, dessa benignidade, dessa ternura inigualável, e esse amor com uma linguagem demasiadamente amorável. O Senhor tem me atraído para Ele, e o Senhor quer te atrair essa manhã. O Senhor, assim como o pai que aguardava o seu filho retornar, aquele filho rebelde que
deixou a presença do Pai e foi seguir seu próprio caminho, seus próprios interesses. O Senhor é semelhante a esse Pai e Ele prediz o tempo. Tem o tempo para você voltar. E aqui, nesse versículo de Lucas 15, 20, e ele, levantando-se, foi para seu pai. Quem se levantou e foi para o pai? O filho que tinha se rebelado. Quando ele estava lá no fundo do poço, quando ele viu que, longe do pai, com a herança que ele tinha, não foi suficiente. E Deus ministrando no meu coração, eu conversando com meus alunos, o Senhor, naquilo que eu não queria, naquilo que eu rejeitava, eu nunca quis dar aula, me envolver com os maiores. E é ali que o Senhor está me colocando. É ali que o Senhor está pedindo para me demonstrar essa inigualável benignidade do Senhor. E os jovens, eles falaram para mim, olha, como a Daniela falou, muitos ali são depressivos. E eles falaram assim, eu queria ter o meu dinheiro, eu queria ter meu emprego, para mim ser feliz, porque eu não aguento mais viver na minha casa, que é uma casa que não tem Deus, que não vive esse amor. E aquele jovem, quando ele se afastou do pai, assim como muitos jovens aí querem o dinheiro, querem ter sua independência, aquele jovem teve. Só que não adiantou de nada, porque ele não tinha o principal, que era Deus, Jesus na sua vida. E quando ele estava lá na lama, o Senhor trouxe a memória dele, como que era a vida dele lá com o pai. E ele voltou. E quando ele estava voltando, ele se levantou e foi ter com o pai. E é essa atitude que Deus quer. Essa atitude que Deus quer ver dos filhos a quem Ele atraiu com amor. Porque como o Senhor falou agora há pouco, o Senhor nos atraiu até aqui. O Senhor nos trouxe de vários lugares, de várias religiões. Ele nos atraiu até aqui. E nós precisamos nos dispor a estar indo. E quando ele estava ainda longe, o seu pai ouviu e teve compaixão, misericórdia dele. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Eu tenho desfrutado, quando a gente vai até Cristo Jesus, Ele disciplina, Ele nos mostra, Ele está trabalhando uma área. Uma das coisas que tem me calado na escola, que o Senhor me mostrou, era o egoísmo de não querer lidar com os adolescentes. É muito chato. Então, eu não suporto a falta de ânimo, desprezo. E o Senhor foi trabalhando. Você também me desprezou. Você tem me desprezado. Eu te coloquei ali. Eu tenho te amado. Eu tenho te recebido nos meus braços. E você tem rejeitado aqueles que eu estou te dando. E sem eu pedir, eles vêm contar para mim, eles vêm falar. E o Senhor, Ele sabe. Ele sabia o momento certo de fazer aquele jovem voltar. Aí no verso de Jeremias, no verso 9, o Senhor também vai retrazer. Aqui o Senhor está falando para o povo que estava lá cativo. E Ele fala, no verso 9 de Jeremias, eles virão com choro e com súplicas, eu os conduzirei. É o Senhor quem vai conduzir. E quando o Senhor conduz, esse choro e essa súplica, não é como aquele povo que estava lá na Babilônia, se lamentando
por estar lá, por estar sofrendo, ou não era como aquele povo que se vitimava, mas quando o Senhor conduz, é como aquele jovem que viu a situação dele e lembrou das benignidades do Pai, das misericórdias do Senhor. E ele conduzido ao Senhor com arrependimento, ele será conduzido. E eu os farei andar próximos a rios de águas, em um caminho reto, em que eles não tropeçarão, pois eu sou seu pai, tá, Israel, e Efraim é meu primogênito. E aí o Senhor me levou, marca aí com seu dedo, com a fitinha, Jeremias 31, e vai até Isaías 35. E esse caminho que o Senhor fala para a igreja, nos dias de hoje, o caminho que o Senhor quer conduzir, a voltar, a nos levar a nova Sião, a nova Jerusalém, a nos voltar de novo ao lar edênico. Então, nesse Isaías 35, quando o Senhor estava ministrando ao meu coração, Jeremias 9, ele me levou a Isaías 35, 8, 9 e 10, que diz: e uma estrada estará lá, é o caminho que estará lá, e um caminho, e isto será chamado o caminho de santificação. Quando o Senhor, de santidade, quando o Senhor nos disciplina, é para colocar em nós a dependência do Senhor, estarmos nos santificando. Ele gera em nós, o nosso coração, o verdadeiro arrependimento, porque o impuro não passará por ele. Muitos tentam, muitos querem trilhar esse caminho pelos seus próprios esforços, mas só aqueles que estão santificados pelo Senhor, aqueles que o Senhor vê sinceridade no coração. O impuro não passará por ele, porém ele será para esses, os caminhantes, aqueles que decidem voltar-se para os caminhos do Senhor, que é Cristo Jesus. Por insensatos que sejam, não se extraviarão, porque é o Senhor quem vai conduzir, é Cristo Jesus quem vai conduzir, porque Jesus estará no coração. Ele não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque é Deus, é Cristo quem está conduzindo. Nenhum leão estará lá, nem qualquer animal faminto subirá por ele. Ele não será encontrado lá, porém, quem estará lá? Os remidos caminharão por ele. E os resgatados, aqueles que o Senhor resgatou, aqueles que os resgatados do Senhor retornarão. E aí o choro e as súplicas, e virão a Sião com canções e eterna alegria sobre suas cabeças, e eles obterão alegria e júbilo, e a tristeza e o lamento sumirão. O Senhor, Ele age com grande amor. Volta lá para Jeremias. Mas para isso, Ele quer o convite que Ele faz para restaurar com amor benigno. É um chamado para os povos, para nós que somos remanescentes do Senhor. Lá no verso 31, o Senhor
ele renova um novo pacto. A partir do verso 31 de Jeremias 31, ele diz: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que eu fiz com seus pais no dia em que os tirei, em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles quebraram meu pacto, embora eu os tenha despojado, diz o Senhor. Desposado, diz o Senhor. Porém, este será o pacto que eu farei com todos aqueles da casa de Israel, da Igreja Amor de Cristo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu colocarei minha lei no seu íntimo e a escreverei nos seus corações, na sua mente, e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E eles, não era até o 33 mesmo. Nós sabemos que nós estamos prestes a viver dias difíceis. Se você está achando que está difícil agora, mas virá o tempo de angústia, o tempo de tribulação, assim como Jacó, que diz aí mesmo no capítulo 31, versos 11, que o Senhor redimiu a Jacó e o resgatou da mão daquele que era mais forte do que ele. O Senhor quer nos redimir. E aí, quando eu estava tendo essa experiência, o Senhor trabalhando e tratando na minha vida, nós começamos a ver, eu e minha esposa, a grande controvérsia, como o Senhor nos ordenou, como o Senhor pediu, como o Senhor tem nos chamado a conhecer. Quando o povo de Deus foi levado para a Babilônia, muitos fiéis foram levados para a Babilônia. E aqueles fiéis que foram levados à Babilônia, enquanto eles estavam ali, um deles era Daniel. E no capítulo 9, Daniel, ele e muitos fiéis do Senhor, eles estudavam a palavra do Senhor, eles estudavam as profecias. E quando Daniel, estudando as profecias, entendeu que o tempo de cativeiro já tinha passado, o que ele fez? Ele foi clamar ao Senhor, reconhecendo com o coração contrito, já chegando ao Senhor, ele foi orar. E nós, sabendo do tempo que nós estamos, nós temos lido o livro que o Senhor tem pedido, que nós estamos entregando. Essa semana eu entreguei para o professor, o Senhor tocou no meu coração, que é filósofo. E todos os dias eu vejo a mãe dele que trabalha comigo. E ela, 2 vezes por semana, ela vai na igreja, que ela é católica, ela vai na missa. E uma vez eu peguei ele falando para ela: mãe, para com isso. Ele não vai, eu não sei qual religião que ele é. Ele fala assim: você está lá na mentira. Nem você está falando, mas está praticando. E o Senhor falou assim: olha, entrega o livro para ele. Leva a verdade para ele. E ele falou assim: olha, eu já comecei a ler. Como muitos aí estão lendo de nós. E aí, no livro tem, falando uma parte, uns trechos que eu peguei, que fala da história de Jacó. É também uma certeza de que Deus não repudiará aqueles que foram enganados, tentados, seduzidos pelo pecado, mas que volveram a Ele com verdadeiro arrependimento. Muitos que foram levados cativos, quando acabou
a disciplina do Senhor, voltaram, se volveram ao Senhor. Assim como o filho pródigo, quando ele se viu lá comendo a lama, a lavagem dos porcos, ele se lembrou do Pai. Mas também muitos que foram enganados continuaram em Babilônia, não quiseram voltar. E muitos hoje na igreja não querem voltar, não estão dispostos a volverem com verdadeiro arrependimento, porque não aceitam o amor do Senhor, o amor de Deus para com seus filhos durante o período de sua intensa prova, que é o período que nós vamos estar passando, que é o tempo de angústia. É tão forte, eterno, o amor do Senhor, como nos dias de sua mais ensolarada prosperidade. Mas só que é para os filhos, aqueles que estão dispostos, que estão buscando o Senhor hoje. No entanto, é necessário serem postos na fornalha de fogo. Será que quando nós formos postos na fornalha de fogo, nós vamos ser libertos como Sadraque, Mesaque e Abednego? Será que Cristo vai estar conosco? Ou nós vamos ser consumidos? Sua natureza terrena precisa ser consumida, porque no caminho, somente os remidos poderão estar no caminho, rumo à Nova Jerusalém. Para que a imagem de Cristo possa ser perfeitamente refletida. Somente passando pelo fogo, nós vamos refletir a Cristo, a imagem de Cristo, perfeitamente. O período de angústia e aflição que está diante de nós requererá uma fé que possa suportar cansaço, tardança e fome. Essa semana estava difícil trabalhar aqui em Barretos, né? Com o calor, o nosso corpo vê aquele cansaço. Imagine, não dá nem para imaginar como será no tempo de tribulação. Bem mais do que aquela sensação que nós tínhamos essa semana, que se passou, aquele calor. Nós vamos ter que ter uma fé que possa suportar cansaço, tardância e fome. E o Senhor, no momento que eu estava lá, o Senhor ministrando isso no meu coração, o Senhor vai lembrando, como o pastor ontem, hoje mesmo, na reunião dos homens, falou assim: olha, peça ao Senhor trazer a memória. E o Senhor me trouxe aquela cena, a pastora aqui contando na prisão. E ela, quando ela falou assim, olha, vai aparecer palácios. Eu falei: Senhor, eu quero viver isso. Eu quero ter essa fé. A fé de Paulo e Silas. Que mesmo com mesmo preso, naquelas condições, existia uma fé que suportava qualquer obstáculo. Uma fé que não desfalece, embora severamente provada. E aí o Senhor falou quarta-feira: viva na graça. O período de graça que nós estamos vivendo hoje está sendo derramado. O amor do Senhor, as misericórdias. O Senhor que está nos disciplinando é o Senhor que está com imensurável amor, imensurável benignidade. O período de graça é concedido a todos que se prepararem para aquele tempo hoje. E há uns meses, anos atrás, também o Senhor falou: olha, geralmente está lá na frente, e muitos estão lá empurrando a carroça, muitos estão lá atrás ainda.
e achando que está bem na vida. Em muitas áreas o Senhor falou assim, ó, você precisa avançar nessa área, como do egoísmo, de não querer, conhecendo a verdade, falar com esses adolescentes, porque eles viram a cara, que eles não te ouvem. Mas eu te coloquei ali, é ali que eu quero que você fale. Se preparem para aquele tempo. Aqueles que não estão dispostos, como foi falado hoje, a negar o eu, a agonizar diante de Deus, a orar longa e fervorosamente por sua bênção, não obterão. Não adianta ser ligado no automático, como eu fazia minhas orações no automático, como eu aprendi na igreja apostatada, como orava. Uma oração vazia, que não tinha nada. Aqueles que não estão dispostos a orar, a perder tempo ali com o Senhor, não é tempo, a ganhar tempo com o Senhor, e orações fervorosas, não obterão a bênção. E aí o verso que nós começamos. Quão poucos têm se deixado atrair por Deus. Como eu li na outra versão. De longe, se me deixou ver o Senhor. Você tem visto o Senhor? Você tem se deixado atrair por Cristo? São poucos que têm se deixado atrair por Deus. Com o quê? Com contrição de alma, com intensidade de desejo. Vão até Cristo no momento de dificuldade, como foi pregado, quando tem que levar uma palavra para estar na escala, quando o pastor fala assim, não vou poder entrar na reunião dos homens, mas não com contrição de alma, com intensidade de desejo, até que cada faculdade, até que as faculdades superiores dominem as inferiores, trazendo o equilíbrio, esteja em seu alcance máximo. São trechos que eu tirei do livro A Grande Controvérsia, capítulo 39, Tempo de Angústia, páginas 594 e 595. E o Senhor nos convida hoje, como Ele tem nos convidado, a nos posicionarmos, a querermos prosseguir em conhecer esse Deus amoroso, esse Deus misericordioso, a reconhecer, a ter uma intimidade com Ele. E tem uma parte que fala, eu quero te ver como nunca te vi. Peça para o Senhor gerar isso no seu coração. Ser uma verdade na nossa mente. Tocar-te e sentir tuas mãos e tocar. A ter uma experiência verdadeira com Deus, com Cristo. E ainda ele fala, podes fazer em mim o que tens que ser feito, não o que eu quero. Não chegar para Cristo, para dizer, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, isso e isso. Mas chegar a Cristo e falar, Senhor, eu estou aqui. Pode fazer aquilo que tem feito. Restaura, Senhor, a minha vida. Quero ser segundo o teu coração. Amém? Vamos colocar de pé e louvar o Senhor e declarar isso como uma verdade em nossas vidas.